para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos à celebração do primeiro domingo do mês e segundo domingo da Páscoa. Lembrando que rezaremos pelas vocações. Intenções para a Santa Eucaristia. Pelas almas de Ivete Tomero Tito, Maria Cecília de Paula, Álvaro Ferraz, José Rogério Sartori Filho, Maria Inês Sartori, José Carlos de Oliveira Lara, Francesco de Orlando, Maria Aparecida de Orlando, José de Oliveira Ruela, Vitalina Inês da Silva, Benedito de Miranda Caçula, Ana Dávila Miranda, Eunice Batista de Souza, Luiz Norberto Messias, Manuel Messias Neto, Ângelo Nelson Costa e Alzira Garcia Messias. Pela saúde de Liz de Paula, Mariana de Orlando e Angelina Aparecida de Orlando. A vocação é uma combinação entre a escolha divina e a liberdade humana, uma relação dinâmica e estimulante que tem como interlocutores Deus e o coração humano. Assim, o dom da vocação é como uma semente divina que germina no terreno da nossa vida. Abre-nos a Deus e abre-nos aos outros para partilhar com eles o tesouro do dom. Nosso canto número 248. Por sua morte a morte viu, o fim do sangue derramado, a vida renasceu. Seu pé ferido nova estrada abriu, e nesse homem o homem fim se descobriu. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz daquele que é e que vem, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Como criancinhas recém-nascidas, desejai o leite legítimo e puro, que vos vai fazer crescer na salvação. Aleluia. No dia que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos necessitados da misericórdia do Pai, implorando o seu perdão. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que viestes chamar os pecadores humilhados, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade
intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. A alegria, a ressurreição do Senhor, elevemos o hino de louvor ao Senhor. Número 138 do livrinho. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Oremos. Ó Deus de eterna misericórdia, na festa anual da Páscoa, reacendeis a fé do povo a vós consagrado, aumentai a graça que destes, para que todos compreendam melhor o batismo que os lavou, o Espírito que os regenerou, e o sangue que os redimiu, o nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco viverei na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor ressuscitado vem agora ao nosso encontro com sua palavra. Por ela somos reconduzidos ao caminho da fé. Reconheçamos o Senhor que agora nos vem falar, escutemo-lo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma, e nem considerava como próprias as coisas que possuíam, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E os fiéis eram estimados por todos. Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas, levavam o dinheiro e colocavam aos pés dos apóstolos.
Depois será distribuído conforme a necessidade de cada um. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, e eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, e eterna é a sua misericórdia. A mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão direita do Senhor me levantou, a mão direita do Senhor fez maravilhas. Não morrerei, mas ao contrário viverei, para cantar as grandes obras do Senhor. O Senhor severamente me provou, mas não me abandonou às mãos da morte. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, e eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, todo que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus, e quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com a água, mas com a água e o sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade, a palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Acreditaste, Tomé, porque me viste. Felizes os que creram sem ter visto.
Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos do lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhe: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontraram os seus discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca ao meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos, estamos vivendo esse domingo chamado a prolongação do dia de Páscoa, como se fosse um único dia, porque tanta é a riqueza, tanta é a alegria da igreja, daqueles que creem, justamente pelo fato da ressurreição do Senhor. E por isso a palavra de Deus também nos faz viver, nos leva justamente àquele acontecimento da ressurreição do Senhor. Devemos assim termos presente que Jesus, a partir do dia de Páscoa, portanto, ele deixou-se ver, aparecer, deu provas da sua ressurreição de tantas maneiras. Jesus tinha pressa para que essa notícia da ressurreição, portanto, se divulgasse, verdade? Mas digamos assim, e o Evangelho de hoje começa mesmo dizendo assim: ao anoitecer daquele dia, primeiro da semana, portanto, o dia de Páscoa. E aí, portanto, ele encontra quem? A comunidade com as portas fechadas. Humanamente, portanto, com o trauma da Sexta-feira Santa, o perigo de serem também eles perseguidos e mortos como Jesus. Estão com as portas fechadas. E mesmo assim, Jesus, é a outra dimensão de Jesus, o corpo dele já é um corpo espiritualizado, diz os teólogos, portanto, um corpo que já não ocupa mais espaço, nem o tempo. Ele entra e saúda: a paz esteja convosco. E era justamente aquilo que eles mais precisavam naquele momento, depois de terem vivido toda essa experiência dolorosa. Às vezes acontece isso conosco, quando vivemos momentos difíceis, perdemos alguém, uma tragédia, ficamos alguns dias assim, um pouco fora do normal, digamos assim, até
assimilar, compreender, retomar nosso caminho. Assim parecia estar justamente o coração, a cabeça dos discípulos, e aquilo que ele deseja, portanto, a paz esteja convosco, é aquilo que eles mais precisam, verdade? Mas aí vem, justamente, então Jesus também tem pressa, né? A paz esteja convosco, e aí vem, começa já Jesus fazer a coisa grande. Como o Pai me enviou, também vos enviou, e sobrou sobre eles o Espírito Santo, ou seja, nada de ficar plantado, olhando no passado, é hora de seguir o Deus. E é justamente, né, ele acaba dizendo assim, palavras nossas, instituindo o sacramento da penitência, da confissão, é verdade? Então esse sacramento que às vezes nem sempre é compreendido, nem sempre é valorizado, não é invenção da igreja, não, é do próprio Jesus, né? Esse Senhor Jesus diz, a quem perdoados serão perdoados, a quem retiverdes serão retidos. Pronto, aí, o que temos aí? Nós temos a primeira leitura, né? Justamente a experiência da comunidade a partir do acontecimento passado. Né? Então, essa comunidade fundada, que surge justamente da experiência da comunidade de Jesus, dos 12, dos 72, agora é uma comunidade, portanto, que procura também ser fiel ao Senhor, né? Que justamente apresenta vários elementos que são indispensáveis. Primeiro, então, era só coração e uma alma, então, caminhar juntos, né? Quando temos um objetivo comum. Ninguém considerava próprias coisas, né? Interessante, né? Interessante que essa experiência da primeira comunidade apostólica também teve seus problemas, né? Lendo os Atos dos Apóstolos, encontramos o episódio de Ananias e Safira, também foram infiéis, né? Mas nem por isso, digamos, o ideal permanece. E a humanidade, muitas vezes, em alguns momentos, também tentou fazer assim, né? Pelo menos no primeiro pensamento era esse, né? Tudo é de todos, né? É assim, o socialismo, né? Até mesmo a democracia diz que tudo, né? Todos somos iguais perante a lei. E assim, qualquer sistema de governo, se não tem uma base religiosa, não tem a base moral, ética, não leva a nada. Não leva a nada. Eu me recordo durante o tempo passado da ditadura, né? Porque o presidente dizia assim, cara, nós vamos ter que aumentar o bolo, né? Aumentar o bolo para depois repartir com todos. Alguém falou esse bolo? Ah, sim. Tudo isso, se ficasse no aspecto meramente humano, nós já sabemos o resultado. Né? Se faltar essa parte espiritual da partilha, né? Verdade? Partilha, a doação, a entrega total, nada vai acontecer. Portanto, fica sendo esse desafio. Aquele que é o vencedor da morte, aquele que é o ressuscitado, somente ele, se nós partirmos dele, podemos construir com certeza uma nova realidade. Então, mas essa experiência de comunidade, também nós a percebemos aí, né, no episódio de Tomé. Nós já sabemos a história, vimos há pouco, né? E assim, portanto, Tomé é um exemplo de quem, na verdade, tem dificuldades de encaminhar junto com os demais, né? Junto com os demais. Tem dificuldades, se apega às suas posições, né? Talvez com o apoio de alguém até de algumas instituições, e compromete justamente toda a comunhão e uma comunidade da igreja. Verdade? E olha só, como é importante isso, termos presente esse aspecto. Né? Aquilo que a igreja realiza, aquilo que a igreja vive, que a igreja proclama e propõe como programa também, não é invenção de uma conversa episcopal, não, é sinal de presença da igreja. Né? Por isso, então, vejam bem, né, como é importante que nós percebamos também aquilo que o celebrante, o presidente da celebração, nós acompanhando, rezamos depois da consagração, nós rezamos pela igreja, né? Essa igreja que tem justamente que é chamada a estar em comunhão com o Papa para os nossos cristos, né? Então não é um grupo isolado, uma
Depois Jesus ficou com eles e depois se foi. Aí Tomé não estava com eles. E depois Tomé volta, e todo esse episódio também. E aí a minha pergunta foi essa: onde andaria Tomé? O que estaria fazendo ele? Alguém pode nos ajudar? Eu também não sei. Não. Porém, nós sabemos que ele não estava onde ele deveria estar. E por isso chamou todo mundo de mentiroso e assim mais o quê. Olha o que acontece também na igreja quando as pessoas têm dificuldade de caminhar na igreja. Né? Quantas críticas recebe hoje o Santo Padre, nossos bispos, né? Falta de comunhão. Falta de comunhão. Verdade? E são gente que são muito religiosos, inclusive. Né? Cuidado com isso, falta de comunhão. E por que não podemos dizer? É um pecado. Pecado contra a comunhão da igreja. Uma igreja. Né? Eu posso ter dois pecados, né? Outros pecados que nós sabemos quais são, mas nós esquecemos que isso também é um pecado contra a comunhão da igreja. Verdade? Então, não. Mas sempre é tempo. Então, justamente hoje é o dia. O domingo da Divina Misericórdia, né? Instituído pelo Papa, então, Papa João Paulo II. Aí vem justamente o valor também do sacramento da reconciliação, o perdão, a paz, a confissão. Porém, por isso, então, é importante a valorização desse sacramento para quê? Para recuperar justamente aquilo que talvez vamos perdendo de nossas posições. Né? E por isso, portanto, como termina, digamos assim, essa experiência de Tomé, depois de ter feito essa experiência, põe aquele no dedo, põe aquela com a mão, e Tomé acaba professando assim publicamente sobre meu Senhor e meu Deus. E bonito aquilo que segue também, e felizmente nos atinge a todos, bem-aventurados aqueles que creem sempre em Cristo. Com certeza estamos nós, apesar dos nossos atos e baixas, nossa pequenez, acreditamos nisso. Então agradecemos a Deus por pertencermos a essa igreja, precisamos também a graça de fortalecer cada vez mais a nossa fé, mas também essa necessidade, esse passo que devemos dar cada vez mais para ir recuperando e estarmos plenamente em comunhão com Deus através da igreja, do nosso Santo Padre e dos nossos ministros. Às vezes, dentro da própria igreja, há muitos grupos que dão testemunho contra a unidade, contra a comunhão da igreja. Não vou negar a sua espiritualidade, a sua santidade, não. Porém, estão faltando com a comunhão da igreja. É um momento também de chamar a atenção, quem sabe, rever um pouquinho nossas posições. Por último, olha só, né? Esse texto do Evangelho de São João, praticamente é o último texto, né? Depois do capítulo 21, um pouco mais um acréscimo. Porém, diz assim: olha, Jesus realizou muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida no Senhor. Aquilo que está escrito aí é para que nós cresçamos nessa unidade, mas também na nossa vida, nessa comunhão. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
Irmãos e irmãs, Cristo ressuscitado está no meio de nós e por sua divina misericórdia vem em nosso socorro. Como cristãos das primeiras comunidades, unidos no só coração e no nosso alma, supliquemos juntos. Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, ouve-nos. Senhor Jesus, todos os dias nossa fé posta à prova, dai-nos a graça de não ceder às tentações do mundo e põe em risco a nossa confiança somente em vós. Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, ouve-nos. Senhor Jesus, que acolheste da fragilidade da fé de Tomé, permitindo viver para crer, aceitai nosso esforço para nós tornarmos uma igreja que, cada vez mais, testemunha a sua fé. Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, ouve-nos. Senhor, que pela paz que nos fizeste provar de vossa misericórdia, nos chamando a vida esperança e a uma herança que não nos deixe desanimar. Sustentai os fracos, consolai os doentes e socorrei o povo sofrido desta grande cidade. Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, ouve-nos. Senhor, que constituíste os bispos para sucessores dos apóstolos, acompanhai os nossos bispos do Brasil, que irão reunir-se em assembleia. Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, ouve-nos. Comemos o livro de canto da capa final, do livro Oração pelas Vocações. Jesus, Mestre bendito, que chamaste os apóstolos a nos seguir, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que sejam fiéis, como apóstolos leitos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Nosso canto número 109 do livro. Eu creio num mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Em toda pequena oferta, na força da união, no pobre que se liberta, eu vejo ressurreição. Eu creio num mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Na mão que foi estendida, no dom da libertação, nascendo uma nova vida, eu vejo ressurreição. Eu creio num mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Nas flores oferecidas, e quando se dá perdão, nas dores compadecidas, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos de sacrifícios, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor, nós nos pedimos aceitar as oferendas do vosso povo e nos queremos ter nesta Páscoa, para que, renovados pela confissão do vosso nome e pelo batismo, alcance a felicidade eterna por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está
está no meio de nós. Nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo de nosso dever e salvação, proclamar vossa glória ao Pai em todo o tempo, mas com maior júbilo louvados deste dia, porque Cristo nossa Páscoa foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tirou o pecado do mundo, morrendo destruiu a nossa morte, e ressurgindo restaurou a vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam o hino à vossa glória, cantando honras. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo é o Senhor, o céu e a terra. Santo é o Senhor, proclamo vossa glória. Santo é o Senhor, bendito que vem. Santo é o Senhor, em nome do Senhor. Santo é o Senhor, hosana nas alturas. Santo é o Senhor, hosana nas alturas. Santo é o Senhor. Pai de misericórdia, que sobe nossos louvores, suplicando nos rogamos e pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis nestes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela nossa Igreja Santa e Católica, concedei paz e proteção unindo ao seu corpo e governando-a por toda a terra, em comunhão com o vosso servo Papa Francisco, nosso bispo e seus auxiliares, e todos os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Abençoai a nossa oferenda ao Senhor. Livrai-nos, o Pai, dos nossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles nós nos oferecemos e também eles nos oferecem este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e eleva a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que espera. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, consideramos em primeiro lugar a memória também do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa e Santa Virgem Maria e de seu esposo São José, e também dos santos apóstolos Pedro, Paulo e André e todos os santos, por seus méritos e preces, concedei-nos necessário a vossa proteção. Em comunhão com vossos santos vos louvamos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar estas oferendas, recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue do vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. A véspera de sua paixão, ele tomou o pão de suas santas e veneráveis mãos, elevou os olhos ao céu a vós, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção da ação de graças, partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que está entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia,
purificando-se em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção da ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz de ressurreição. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebestes dos dons do justo Abel, o sacrifício do nosso patriarca Abraão e a oração pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicando-nos, nos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-nos, ó Pai, dos nossos filhos e filhas, Ivete, Maria Cecília, Álvaro Meraz, José Rogério, Maria Inês, José Carlos, Francesco, Maria Aparecida, José de Oliveira, Victorina, Benedito, Ana Dávila, Eunice Batista, Luiz, Roberto, Manuel Messias, Ângelo Manso, Alzira Garcia, que nos precederam com o sinal da fé e dormem o sono da paz. A eles e a todos os que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa vontade, o convívio dos apóstolos de Marcos, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso, por ele não cessar de criar, santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos guardo a paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-nos, segundo o vosso desejo, a paz e a verdade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Cristo ressuscitado esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Colhemos mutuamente e desejamos a paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei nossa palavra e eu serei salvo. Nosso canto número 26 do livrinho. Antes da morte e ressurreição de Jesus, ele na ceia quis se entregar, deu-se em comida e bebida para nos salvar. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Para lembrarmos a morte, a cruz do Senhor, nós repetimos como Ele fez, gestos, palavras, até que volte outra vez. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Este banquete alimenta o amor dos irmãos, e
e nos prepara a glória do céu. Ele é a força na caminhada para Deus, e quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Eis o pão vivo, mandado a nós por Deus Pai. Quem o recebe não morrerá. No último dia vai ressurgir, viverá. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Coloca aqui a tua mão e reconhece o lugar dos cravos, e não sejas incrédulo, mas fiel. Aleluia. Oremos. Nós os pedimos, Deus Todo-Poderoso, concedei que permaneça sempre em nossos corações o sacramento pascal que recebemos por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos paroquiais. Um pouquinho antes dos avisos, eu quero pedir a gentileza do simpático e querido casal que irá tecer comentários sobre encontros de casais, e se aproxime aqui quando teremos oportunidade. Muito obrigado. Então vamos aos avisos paroquiais. Segunda-feira, dia 8 de abril, às 20 horas, reunião do CPP. Terça-feira, dia 9 de abril, não haverá a Escola Missionária da Fé. No sábado, dia 20 de abril, a partir das 8h30, teremos nosso retiro paroquial, no Salão Paroquial. O término será com a celebração da missa às 18 horas.
Quem desejar participar pode preencher a ficha de inscrição ao término das missas e preferencialmente na secretaria. Isso no próximo sábado, não, no sábado, dia 20 de abril, um pouco mais para frente. No domingo, dia 28 de abril, às 12 horas, teremos nossa feijoada no salão paroquial. Os convites estão sendo vendidos após as celebrações ou na secretaria. E o valor do convite é de R$40. Os vicentinos estão precisando de alimentos para completar as cestas básicas que serão distribuídas para as famílias necessitadas. Quem puder colaborar com os alimentos pode entregar na secretaria ou após as celebrações. Esse é um trabalho muito bonito que é feito pelos vicentinos e nós pedimos a colaboração de todos, por menor que seja, qualquer colaboração é muito importante realmente. Alimentos de todo tipo, principalmente não perecíveis. No primeiro e terceiro sábado de cada mês, das 10h30 às 11h30 da manhã, aqui na igreja, estão acontecendo encontros para a formação de músicos para todas as idades. Quem desejar participar, entrar em contato com a secretaria. E agora, por gentileza, queridíssimo casal. Boa noite. Boa noite. Sou o Fabiano. Nós somos da História Familiar e viemos fazer um convite para todos. No ano passado nós tivemos uma formação para casais e foi muito boa, foi o diálogo do casal. E pensando na continuidade, este ano, estamos com uma nova proposta, um convite a todos, no dia 14, a partir das 8 horas, o tema será diálogo entre pais e filhos. Vai ser uma palestra que nós contamos os casais, também no caso do marido ou a esposa que está trabalhando, pode vir só o pai, a mãe, extensiva a toda a família, porque todos na família têm, às vezes, algum jovem, algum adolescente, precisa ter um diálogo, e cada dia vai mudando como se dialogar com esses jovens. Então, nós estamos convidando a todos, começa às 8 horas, no dia 14, no próximo domingo, com o café da manhã, e termina com a missa das 11 horas. As inscrições estão sendo feitas no final da lista ou na secretaria durante a semana. Obrigado. Muito obrigado. E os avisos são esses. O Senhor seja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso vos abençoe nesta solenidade pascal e vos proteja contra todo o pecado. Amém. Ele vos renova para a vida eterna pela ressurreição do seu Filho, vos enriqueça com toda e imortalidade. Amém. E vós que transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com júbilo a festa da Páscoa, possais chegar na graça de Deus, com o coração exultante à festa das alegrias eternas. Amém. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Fruto de uma boa semana, vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Cristo venceu. Aleluia. Ressuscitou. Aleluia. O Pai lhe deu glória e poder. Eis nosso canto. Aleluia. Este é o dia em que o amor venceu. Brilhante luz iluminou as trevas. Nós fomos salvos para sempre. Cristo venceu. Aleluia. Ressuscitou. Aleluia. O Pai lhe deu glória e poder. Eis nosso canto. Aleluia.
a era foi inaugurada, nós fomos salvos para sempre. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia. O Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto, aleluia. Agora sim, boa noite, tudo bem?